Meu nome é Emily e, por fora, nossas vidas provavelmente pareciam uma sequência bem organizada de marcos ideais. Mas, às vezes, o que você vê na superfície não conta toda a história que está por trás. Meu marido, Michael, e eu nos conhecemos no segundo ano da Universidade de Michigan. Ambos estávamos cursando graduações que prometiam carreiras intensas, eu, em design arquitetônico, e ele, em medicina. Nossos caminhos se cruzaram em uma disciplina eletiva, História da Europa Moderna, um assunto distante de nossas áreas principais, talvez por isso tenhamos nos notado no meio da multidão de futuros médicos e arquitetos. Nosso encontro foi tão mundano quanto fatídico, um café derramado, uma pilha de livros de medicina balançando precariamente. Eu estendi a mão para ajudar, e nossas histórias se entrelaçaram a partir daquele momento. Ele se desculpou pela bagunça, sua voz calma, um contraste gritante com a agitação frenética do refeitório. Conversamos brevemente sobre nossas aulas, rimos da forma inesperada de nossas áreas colidindo e trocamos números. Aquele breve encontro se transformou em noites longas discutindo tudo, desde literatura renascentista até as complexidades da anatomia humana. Nele, encontrei um ouvido atento e um coração atencioso, em mim, ele encontrou uma explosão de criatividade e calor. Desde o início, Michael era o tipo de homem que atraía as pessoas sem esforço. Seu carisma não era do tipo chamativo que desaparece depois de algumas interações, era um magnetismo gentil e duradouro, combinado com uma mente brilhante que me fascinava infinitamente. Lembro-me de como, durante nossas sessões de estudo, ele relacionava eventos históricos com comportamentos humanos com tanta paixão que até os fatos mais áridos pareciam ganhar vida. Nos apaixonamos entre livros e cafés derramados, nossas conversas se estendendo até tarde da noite, muitas vezes fechando a biblioteca. Quando nos formamos, não havia dúvidas de que nos casaríamos. Nos casamos 2 anos depois da minha formatura, em uma cerimônia íntima, cercados por familiares e amigos. Foi simples, lindo, exatamente como queríamos. Nossa vida juntos parecia uma aventura constante, desde nosso pequeno apartamento cheio de móveis desconjuntados até nossas discussões sobre sonhos e aspirações futuras. 8 anos depois, estávamos celebrando o aniversário de nossa filha, Sophie. Nascida nos primeiros dias incertos de 2020, ela foi uma luz em um tempo de turbulência global. Michael, então, havia se tornado um professor respeitado em uma faculdade de medicina, adorado por seus alunos pelas mesmas razões que um dia me cativaram. Sua carreira floresceu da maneira que imaginávamos, e ele carregava suas responsabilidades com um equilíbrio admirável entre seriedade e empatia. A carreira de Michael como professor na faculdade de medicina local era uma fonte de orgulho para nós dois. Ele amava ensinar, amava ver o brilho nos olhos dos alunos quando conceitos complexos finalmente faziam sentido. Ao longo dos anos, vi ele crescer em um papel que parecia feito sob medida para ele, mentor, educador e, ocasionalmente, amigo dos alunos. Ele também era médico, um fato que enchia nossas conversas com histórias fascinantes, às vezes macabras, do hospital. Sua dedicação era tão clara quanto o cansaço que às vezes escurecia seus traços após um longo dia. Quanto a mim, eu havia pausado minha própria carreira para me dedicar a criar Sophie, uma decisão que parecia certa, apesar da sombra que lançava sobre minhas ambições profissionais. Era uma vida que eu nunca havia questionado, a normalidade dela era reconfortante à sua maneira. Meus dias giravam em torno de encontros com outras mães e reuniões de pais e professores, entremeados com projetos freelance de design quando o tempo permitia. Michael e eu éramos um time, ou pelo menos eu acreditava nisso, navegando os desafios da parentalidade e da vida profissional com um ritmo sincronizado que a maioria de nossos amigos invejava. Sarah, uma colega acadêmica do departamento de Michael, havia se tornado uma de minhas amigas mais próximas ao longo desses anos. Nossa amizade era uma daquelas relações afortunadas que vão além da conveniência e entram no território do afeto e respeito genuínos. Sarah esteve presente em todos os marcos importantes, minha gravidez, o nascimento de Sophie e todas as pequenas crises entre um e outro. Ela era vibrante, franca e incrivelmente inteligente. Nossa amizade começou com respeito profissional mútuo e um amor compartilhado por dias antigo. Ela conhecia Michael tão bem quanto alguém poderia conhecer um colega no labirinto profissional da academia.
Sua amizade, enraizada em anos de colaboração, parecia apenas mais uma parte da normalidade de nossas vidas. Ela era uma constante em nossas vidas, confiável implicitamente por mim e por Michael. Sarah sempre foi direta, o que tornou seu comportamento recente ainda mais desconcertante. Nas semanas que antecederam aquele almoço perturbador, comecei a notar mudanças sutis na maneira como ela falava sobre Michael. Tudo começou com comentários casuais que pareciam pairar na borda da cautela, sugerindo que eu ficasse mais atenta a ele, não apenas como marido, mas em sua esfera profissional. Cada vez que esse tipo de sugestão surgia, ela rapidamente desviava a conversa para tópicos menos delicados, como política departamental ou eventos futuros da faculdade. Fique de olho nele, Sarah murmurava enquanto observávamos Michael interagir com colegas em um evento da faculdade. Então, ao ver minha sobrancelha franzida, ela ria e dispensava seu comentário anterior. Quero dizer, veja como ele consegue cativar todo mundo. Você pegou um grande partido. Era perturbador. Esse padrão de insinuar que algo estava errado e depois recuar para lugares comuns sobre o charme e dedicação profissional de Michael deixava um gosto amargo. Minha confiança nele era inabalável. Ele não era apenas meu marido, mas também o pai da minha filha, um homem que sempre manteve os mais altos padrões de integridade e afeto em nosso casamento. Como eu poderia suspeitar de comportamento inadequado? Michael estava profundamente envolvido em seu papel como professor. Ele sempre levou suas responsabilidades a sério, oferecendo orientação e apoio aos alunos enquanto mantinha limites profissionais. Seu amor por nós era evidente, e seu compromisso, inquestionável. Então, quando Sarah insinuou que havia algo para eu me preocupar, parecia uma traição à confiança que eu depositava nele. Cada vez que Sarah fazia esses comentários enigmáticos, eu observava Michael mais de perto, procurando qualquer sinal que justificasse suas insinuações. Mas nada parecia fora do lugar. Suas interações com colegas e alunos eram como sempre haviam sido, respeitosas e profissionais. Em casa, ele era um marido atencioso e pai amoroso, frequentemente falando sobre seus alunos com orgulho, mas nunca ultrapassando a linha para afeição ou familiaridade inapropriadas. Mas o comportamento de Sarah ficou cada vez mais estranho. Às vezes, ela parecia distraída, seu olhar pousando em Michael por tempo demais durante eventos sociais, seus comentários mais diretos, tingidos de uma urgência que eu não entendia. Emily, você sabe que as pessoas às vezes mudam, né? Situações no trabalho podem ficar complicadas, ela disse uma noite, enquanto arrumávamos a cozinha após um jantar. Seu tom era sério, sem a leveza habitual. Sarah, você está bem? Você está meio estranha ultimamente, respondi, preocupada com minha amiga, que agora parecia carregar um fardo que relutava em compartilhar. Ela hesitou, uma ruga aparecendo em sua testa. Não é nada, só estresse do trabalho, eu acho. Mas, sabe, é sempre bom ficar de olho em tudo. Sua ambiguidade me frustrava. O que ela estava insinuando? Se havia uma preocupação genuína, por que ela não dizia claramente? O comportamento de Sarah continuou a me corroer, um lembrete constante de que algo não estava certo. Ainda assim, toda vez que eu olhava para Michael, toda vez que compartilhávamos uma risada ou uma noite tranquila juntos, as insinuações de Sarah pareciam ridículas, quase ofensivas. Como eu poderia duvidar do homem que esteve ao meu lado em todos os momentos significativos de nossas vidas juntos? Conforme as semanas passavam, tentei ignorar o desconforto que as palavras de Sarah haviam plantado em mim. Concentrei-me em nossa família, nos feriados que se aproximavam, nas alegrias simples da rotina diária. Michael estava tão presente e envolvido quanto sempre, seu comportamento em casa não refletindo nenhuma das preocupações que Sarah sutilmente tentará semear em minha mente. Então veio o almoço em dezembro, um ponto de virada que me forçou a confrontar a dúvida persistente que o comportamento estranho de Sarah havia plantado. Nos encontramos em um pequeno café, um espaço neutro, longe dos ambientes familiares do trabalho ou de casa. Sarah parecia particularmente tensa naquele dia, seu eu vibrante habitual ofuscado por uma seriedade que imediatamente me colocou em alerta. Pedimos nossa comida e, por alguns momentos, nos envolvemos nas conversas triviais de sempre. Mas, quando o garçom se afastou,
o comportamento de Sarah mudou. Ela olhou em volta, certificando-se de que não havia rostos conhecidos por perto, e então se voltou para mim com uma solenidade que instantaneamente esfriou o ar entre nós. Emily, eu tenho rodeado esse assunto por muito tempo, e me desculpe por isso. Preciso te contar algo importante sobre o Michael, ela começou, sua voz baixa e firme. É sobre ele e uma aluna. Senti um nó frio se formar no meu estômago. As dicas vagas, o comportamento estranho, tudo levava a esse momento. Apesar de meus piores medos, eu havia acreditado na fidelidade do meu marido, na santidade de nossa vida juntos. As próximas palavras de Sarah desafiariam tudo o que eu pensava saber, forçando-me a ver além da fachada de normalidade à qual eu me agarrava tão desesperadamente. O que ela revelou a seguir não foi apenas uma revelação, foi a destruição da confiança e da realidade em que eu havia construído minha vida. Então, do nada, ela expressou uma suspeita que aparentemente a perturbava há algum tempo, algo que, segundo ela, poderia estar acontecendo entre Michael e uma aluna de medicina, especificamente uma jovem brilhante que não parecia vê-lo apenas como um mentor, mas talvez como algo mais. A ideia parecia absurda. Michael sempre manteve uma distância profissional que beirava a frieza, e suas interações com os alunos eram uniformemente marcadas por respeito e decoro. Eu ri da sugestão a princípio. Parecia tão fora do personagem do homem que eu conhecia, o homem com quem eu havia passado quase uma década da minha vida, que sempre parecerá tão dedicado a mim e à nossa filha quanto no dia em que trocamos nossos votos. Mas, conforme Sarah descrevia o que ela chamou de olhares de desejo trocados em momentos capturados nos cantos das salas de aula e corredores, minha risada começou a soar oca até para meus próprios ouvidos. O que eu estava perdendo? A rotina que eu tanto valorizava era apenas uma fachada escondendo uma traição que eu tinha medo de encarar? Apesar da minha rejeição inicial, as palavras de Sarah plantaram uma semente de dúvida, uma que, sem que eu soubesse, estava prestes a brotar em um confronto que desafiaria tudo o que eu pensava saber sobre nossa vida aparentemente perfeita. Finalmente, ela se sentou, pegou o garfo, respirou fundo e disse: há algo que eu queria conversar com você, e eu realmente não sei como dizer. Sua voz estava séria, e eu senti um frio na barriga com a gravidade de seu tom. Isso não era nosso papo habitual sobre fofocas ou política departamental. Algo estava errado. Está tudo bem? Perguntei, tentando disfarçar minha preocupação com um gole de chá. É sobre o Michael, ela começou, e meu coração pulou. Eu notei algo estranho no trabalho, ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. É sobre como ele tem agido com uma das alunas de medicina. Uma parede defensiva se ergueu imediatamente dentro de mim. Michael sempre fora profissional, um professor exemplar, e a sugestão de que pudesse haver algo inapropriado era chocante. Sarah, do que você está falando? Minha voz saiu um pouco mais áspera do que eu pretendia. Ela hesitou um pouco, o que só apertou mais meu estômago. Eu os vi juntos, e é o jeito que eles se olham. Eu conheço o Michael há anos, certo? Ele nunca olhou para mais ninguém daquele jeito. Nem perto. Ela continuou, seus olhos agora encontrando os meus com uma mistura de preocupação e desculpas. Sarah, você está baseando isso em olhares? Eu não consegui esconder minha incredulidade. A ideia parecia absurda, tirada do nada, ou talvez de alguma novela barata. Não era como a Sarah fazer acusações tão vagas. Sim, eu sei que parece loucura, ela admitiu, esfregando as têmporas. Eu não teria dito nada se não fosse tão óbvio. É como assistir a um daqueles filmes de romance lento. Ele olha para ela do mesmo jeito que costumava olhar para você. As palavras doeram mais do que eu esperava. Uma imagem vívida dos olhares ternos de Michael em nossos primeiros dias juntos passou pela minha mente, seus olhos cheios de palavras não ditas e promessas. Era doloroso imaginar aqueles mesmos olhares direcionados a outra pessoa, muito menos a uma aluna. Tenho certeza de que você está pensando demais nisso, eu disse, forçando uma risada que soou oca até para mim. Michael é dedicado ao trabalho e a nós. Ele não arriscaria isso. Provavelmente é só admiração profissional ou algo assim.
Você sabe como ele é apaixonado por orientar os alunos. Sarah concordou, parecendo aliviada por eu não estar chateada, mas ainda não convencida. Talvez. Mas só observe, ok? Eu espero estar errada. Eu realmente espero. O resto do almoço passou como um borrão. Eu ficava repetindo as palavras de Sarah em minha mente, cada repetição corroendo um pouco mais minha descrença inicial. Quando nos despedimos, uma semente de dúvida havia sido plantada, apesar de meus esforços para ignorá-la. Naquela noite, quando Michael chegou em casa e me envolveu em um abraço caloroso e familiar, eu tentei ver algum sinal do que Sarah havia mencionado. Ele era o mesmo de sempre, carinhoso, amoroso, perguntando sobre meu dia com interesse genuíno. Mas agora, um filtro de suspeita tingia minha percepção, colorindo cada ação, cada sorriso dele. Mais tarde, enquanto nos acomodávamos após o jantar, eu toquei no assunto casualmente. Sarah e eu almoçamos hoje, eu comentei, observando seu rosto em busca de qualquer reação. Ah, é? Como ela está? Ele respondeu, erguendo os olhos de um livro. Bem, bem. Ela mencionou algo engraçado, forcei uma risada, tentando manter o clima leve. Ela acha que você tem uma queda por uma de suas alunas. Ele riu, descartando como ridículo. Apesar das negações de Michael e de sua repentina crítica a Sarah, algo dentro de mim se recusava a se acalmar. Suas palavras, destinadas a lançar dúvidas sobre a integridade de Sarah e desviar a atenção de si mesmo, só alimentaram minha determinação de descobrir a verdade. Como ele poderia, de repente, voltar-se contra Sarah, uma amiga que nunca havia sido nada além de solidária conosco? Suas acusações pareciam tentativas desesperadas de se proteger, e a discrepância entre suas palavras e ações deixou um gosto amargo em minha boca. Na superfície, mantive uma fachada calma. Eu ria nos momentos certos, concordava com suas explicações e fingia considerar sua perspectiva. Mas, por baixo daquela tranquilidade, minha mente trabalhava a todo vapor, juntando cada comentário estranho, cada noite tardia no escritório, cada ausência inexplicável que parecia insignificante na época, mas que agora se destacava como um sinal de alerta. Eu sabia que precisava de mais do que apenas meus instintos e a palavra de Michael contra a de Sarah. Precisava de evidências concretas, algo inegável. Comecei checando nossos registros telefônicos, algo que nunca havia sentido necessidade de fazer antes em nosso casamento. Parecia uma traição de minha parte, uma invasão da confiança que havíamos construído ao longo dos anos. Mas eram tempos desesperadores. Os registros não mostravam nada em comum à primeira vista, ligações para colegas, sua secretária, seu irmão. Mas então notei um número que aparecia com mais frequência que os outros, em horários estranhos, às vezes tarde da noite. Era um número que eu não reconhecia. Meu coração afundou enquanto eu anotava, uma sensação de traição me invadindo. Em seguida, liguei nosso computador em casa. Michael era meticuloso em sair de suas contas, mas ele havia ficado complacente, talvez confiante demais em sua capacidade de cobrir seus rastros. Encontrei seu e-mail aberto, uma conversa destacada, e, ao clicar nela, me preparei para o que poderia encontrar. Os e-mails eram cuidadosos, cautelosos, mas o tom subjacente era inconfundível. Eles eram mais do que um professor e uma aluna trocando formalidades acadêmicas. Havia um toque pessoal, um calor que não deveria estar lá. Armada com essa informação, eu ainda me sentia vazia. A confirmação do engano de Michael não trouxe a satisfação que eu esperava, só amplificou a dor. A cada evidência, nosso casamento parecia mais uma mentira, e o homem que eu achava que conhecia se distanciava cada vez mais. No entanto, decidi não confrontá-lo ainda. Nos dias seguintes, minhas interações com Michael permaneceram superficialmente normais. Conversávamos sobre coisas mundanas, a rotina de Sophie, listas de compras, as trivialidades da vida diária que não tocavam o nervo exposto de nosso relacionamento fraturado. Por dentro, meu mundo estava em caos, mas eu mantinha uma aparência calma. Ele não suspeitava de nada, acreditando talvez que estávamos lentamente fechando a lacuna entre nós, quando, na verdade, eu estava meticulosamente planejando meus próximos passos e reunindo mais provas.
O fim de semana estava chegando, e eu já havia traçado meus planos. A Associação de Mães Lactantes, um grupo que eu havia me juntado após o nascimento de Sophie, havia organizado uma viagem de acampamento. Era o álibi perfeito para ficar fora de casa por um tempo prolongado sem levantar suspeitas. Informei Michael apenas alguns dias antes, afirmando que seria uma boa experiência de união para Sophie e para mim, e um descanso revigorante para mim mesma. Ele respondeu com entusiasmo, exagerado, o que agora parecia mais uma bandeira vermelha em seu comportamento recente. Divirtam-se muito, ele disse, sorrindo. Vocês duas merecem essa pausa. Não se preocupem com nada aqui. Sua rápida concordância com nossa ausência me deu a janela que eu precisava. Eu havia combinado com uma vizinha, supostamente para cuidar de nossa casa na minha ausência, mas, na realidade, para observar os movimentos de Michael quando ele pensasse que não estava sendo vigiado. Essa vizinha, Jenna, era uma amiga de confiança que estava ciente da minha situação e disposta a ajudar. A viagem de acampamento em si foi uma distração muito necessária. Estar perto de outras mulheres, compartilhando histórias e risadas, me permitiu respirar um pouco mais leve, mesmo que só por um dia. Sophie adorou o ar livre, seu riso misturando-se com a brisa, sua alegria com as coisas simples, uma borboleta, o estalar da fogueira, ajudando a aliviar o peso em meu peito. Enquanto isso, Jenna me mandava atualizações por mensagem. Michael saiu de casa no meio da manhã e só voltou no final da tarde. Não deu para ver onde ele foi, mas anotei o horário. Quando ele voltou, trouxe alguém com ele. Meu coração afundou ao ler a mensagem. A visitante era uma mulher, jovem, e eles pareciam confortáveis um com o outro. Muito confortáveis. Jenna não conseguiu chegar perto o suficiente para ouvir as conversas sem arriscar ser vista, mas conseguiu algumas fotos da janela de cima. Ao voltar para casa no domingo à noite, senti uma mistura de medo e raiva. O ambiente na casa era tranquilo demais e Michael, descontraído demais. Ele perguntou sobre o acampamento, sua curiosidade fingindo inocência. Eu compartilhei histórias de nossa viagem, enquanto uma mistura nauseante de traição e determinação fervia dentro de mim. No dia seguinte, depois que Michael saiu para o trabalho e Sophie estava na creche, me encontrei com Jenna para pegar as fotos. As imagens estavam granuladas, mas a intimidade era inconfundível. A proximidade, a linguagem corporal, a naturalidade entre eles, era mais do que suficiente para confirmar minhas suspeitas. Armada com essa nova evidência, eu sabia que precisava confrontar Michael, mas primeiro precisava de provas mais concretas, algo inegável que o impedisse de tecer mais mentiras. Entrei em contato com um investigador particular, recomendado por uma amiga advogada. Descrição era essencial, e o investigador me garantiu que poderia rastrear discretamente os movimentos e interações de Michael nas próximas semanas. Conforme a investigação avançava, eu mantinha uma fachada de normalidade em casa. Michael parecia alheio às correntes subterrâneas, talvez cego por sua própria duplicidade ou convencido de sua capacidade de esconder seu caso. Mas o estresse de viver uma vida dupla, fingindo ser a esposa dedicada enquanto secretamente investigava a infidelidade do meu marido, era exaustivo. Finalmente, o investigador me entregou um relatório. Ele incluía horários, lugares e até gravações de áudio de conversas entre Michael e a aluna. As provas eram arrasadoras, irrefutáveis. Eles falavam sobre seus sentimentos um pelo outro, seus planos de manter o relacionamento em segredo até que o momento fosse certo, o que quer que isso significasse. Com as provas em mãos, senti uma frieza tomar conta de mim. Aquilo não era um deslize passageiro da parte de Michael, mas uma traição deliberada e contínua. Decidi que era hora de confrontá-lo, não apenas como sua esposa, mas como alguém que merecia a verdade. O confronto foi planejado para uma noite em que Sophie ficaria na casa de uma amiga. Eu não queria que ela testemunhasse as possíveis consequências. Quando Michael chegou em casa, eu estava sentada na sala, a pilha de provas disposta na mesa de centro à minha frente. Ele percebeu que algo estava errado assim que entrou. Seu sorriso desapareceu ao ver as fotos e documentos espalhados, seus olhos arregalaram-se ao compreender o significado deles. Emily, o que é isso?
Sua voz estava trêmula, a confiança habitual sumida. Acabou, Michael, eu disse, minha voz calma apesar da turbulência dentro de mim. Eu sei de tudo. Não adianta mais negar. Ele afundou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. As horas seguintes foram um borrão de acusações, lágrimas e confissões. Michael implorou por perdão, prometendo terminar o caso e fazer o que fosse preciso para consertar nosso casamento. Mas algo dentro de mim havia se quebrado além do reparo. A confiança estava destruída, e nenhum remorso poderia reconstruí-la. Pedi que ele fosse embora, que me desse espaço para pensar no futuro. Ele saiu derrotado, carregando uma pequena mala com seus pertences. A casa parecia vazia, o silêncio um contraste gritante com o caos emocional que a preencherá horas antes. Nos dias que se seguiram, consultei meu advogado para discutir os próximos passos. O divórcio parecia a conclusão inevitável, não por rancor, mas por necessidade. Eu precisava reconstruir, criar uma vida estável e honesta para Sophie e para mim mesma. Enquanto navegava pelas complexidades da separação e dos procedimentos legais, também procurei uma terapeuta para começar a lidar com o impacto emocional da traição. Era um caminho longo pela frente, mas, pela primeira vez em meses, senti um senso de controle sobre minha própria vida. Olhando para trás, não conseguia evitar um profundo sentimento de perda, pelo casamento que eu achava que tinha, pelo companheiro que eu acreditava que Michael fosse. Mas também havia uma crescente resiliência, uma certeza de que eu poderia enfrentar o que viesse a seguir. Por Sophie, por mim mesma, eu construiria uma nova vida, enraizada na honestidade e na força. A jornada estava apenas começando, mas eu estava pronta para encará-la de frente. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias reais que podem estar acontecendo ao seu redor.